Hoje nós vamos falar sobre algo que não está na moda, nada a ver com fitness. Mas aquela figura ali, ela representa algo muito importante na vida natural, que a gente deveria fazer na vida espiritual. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Tem o Felipe aqui que é médico, a Amélia, o Marco. Diz que o sonho de todo mundo, um atleta, para ele ter um desempenho bom, né, uma performance boa, um atleta que ele é bem avaliado, diz que esse cara ele tem uma frequência. Ele anda num nível que ele não fica oscilando. Não é um dia ele está super bom, um dia ele está mais ou menos. Mas é alguém que ele é coerente. Ele é alguém que caminha num sentido único. E também diz que na educação física, quando você quer perder peso, e ontem eu brincava que eu descobri uma oração de emagrecimento. Opa, depois no final eu libero, só para aqueles que querem. É forte. E uma das coisas que te ajuda na atividade física, para você perder peso, é você trabalhar numa frequência ideal que o seu organismo começa a queimar. É isso, Gisele? Massa. O coração começa a bater e se você manter aquela determinada frequência, diz que você vai ter um desempenho melhor e a gordura vai ser queimada. Por isso que está na moda hoje os crossfits, todos os fitness, todos os cross da vida, é nego pulando pneu, subindo escada, aquela loucura. E diz que dá certo, porque nada mais é que a frequência controlada do seu organismo que vai liberar a queima de gordura. Por que eu estou dizendo isso para você? O Espírito Santo do Senhor quer entrar numa frequência na sua vida. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele quer entrar nesse batimento cardíaco em você e fazer você ter o quê? Manter esse nível espiritual de forma constante, de forma direta, para que emagrecer? Não, para você fluir em poder dia e noite na sua vida. Amém? Então nós, como crentes, como cristãos, naqueles que cremos no Evangelho, no poder de Deus, nós temos que andar numa frequência diferente a qual nós temos caminhado. Então, nessa noite eu quero ajudar você a cumprir um primeiro passo, que é o quê? O permanecer. Depois que nós permanecemos, nós vamos o quê? Perseverar nessa frequência. Então, na hora que a gente alcançar esse patamar espiritual, na hora que a gente estiver nesse patamar, nós vamos agora perseverar nessas coisas. Amém? Quantos querem fazer uma ginástica espiritual? Amém, glória a Deus. Hoje é o dia. E Paulo, eu acho que Paulo era atleta. Eu tenho quase certeza disso. Como que ele falava de corrida, do atleta? Eu acho que ele corria. Acho que não foi a gente que inventou a corrida, não. Paulo já estava lá correndo, fazendo suas primeiras corridas, né? Cadê a célula jovem aqui? Amanda, ó, tem um projeto de corrida aí, ó. Se os guris vão pegar e fazer um grupo de corrida, quero ver acontecer esse ano, né? Para a gente sair lá, ficar todo mundo fitness, saudável e feliz. Lá em 1 Coríntios, pode passar lá. Você vai estranhar que ali vai estar, essa referência que eu peguei, não é o Corinthians ali não, tá? Então, fica tranquilo. É 1 Coríntios, só como é em inglês. Não, calma. Aí, tá vendo? Nada a ver. Como é em inglês, só para vocês entenderem, em inglês é Corinthians, tá? Amém? Em português é Coríntios. Só para dizer que Coríntios é santo. Amém? Então, glória a Deus. Então, em 1 Coríntios 9, 27. A palavra de Deus diz assim: não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade, rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim, nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Amém? Essa era a visão de Paulo. Paulo, ele tinha essa atitude. Qual era a atitude? Uma atitude do quê? De frequência. Paulo falava que ele não caminhava. Diz que ele corria em velocidade, com toda a velocidade, rumo a Cristo. Diz que era na natureza de Paulo. Paulo desejava aquilo e ele avançava, corria como um atleta atrás de um pódio. Paulo tinha esse desejo no coração dele. Então Paulo, ele estabeleceu o quê? Uma frequência espiritual. Aí eu quero trazer isso para o mundo natural. Quando nós começamos a adquirir um pouquinho de, não sei, acho que a balança começa a ficar desregulada, que ela começa a subir os números. A balança começa a subir os números de
uma forma estranha, não entendo porque aquilo acontece. Comia mais, depois eu como menos e continua subindo. O que é isso? Nós entramos o quê? Ficamos acidentários, ficamos parados. Aí a gente começa o quê? Acumular certo corpo que não era nosso. A gente começa a acumular gordura. E Paulo começava a dizer isso. Eu corro diante do trono de Cristo. Eu corro para essa realidade. Por que isso? Porque quando nós paralisamos, nós começamos a entrar num estado de morbidão. E tudo aquilo que remete à morte, à paradeira, a gente vai ter o quê? Um acúmulo. Só que no mundo espiritual, nós não acumulamos gordura. Nós acumulamos o quê? Um peso que não é da glória de Deus. Quando nós paramos, quando a nossa vida cristã, ela estaciona, eu começo a adquirir um peso que não é gordura, mas ele é um peso de uma luz que não é de Deus. Eu começo a acumular o quê? Uma nuvem de trevas em volta de mim. E aquilo começa a fazer o quê? Trabalhar na minha vida, para que eu não ande na frequência de Deus. Quando eu começo a perceber se eu estou na frequência errada, eu quero que você comece a se policiar diante do Senhor. Por exemplo, quando você entra numa celebração, como você se comporta diante de Deus? Te mostra muita frequência que você está. Quando as coisas são indiferentes, louvor, palavra, a palavra do dízimo, ou qualquer direção espiritual, quando eu me torno participante apenas, e aquilo não flui no meu espírito, opa, eu estou numa frequência errada. Eu preciso entender o mover natural no mover espiritual. Quando eu estou na frequência certa, eu estou aqui, pulsante. Tocou um louvor, eu já me quebranto. Aquela letra, já tenho a revelação do que está sendo cantado. Eu já tenho essa percepção espiritual. Eu me movo nesse ambiente. Quando a palavra está sendo pregada, quando a palavra está sendo liberada sobre a igreja, eu não sinto sono. Eu preciso falar isso, porque a hora do sono é o domingo às 6 da tarde. É o soninho, aquele soninho gostoso que eu venho na igreja e dou aquela cochilada. Irmão, me mostra que eu estou na frequência errada. Porque se a palavra de Deus é a minha esperança, é o que me traz vida, e eu durmo, opa, como assim? Se é o lugar onde eu vou sair aqui cheio de graça, cheio de poder, onde eu posso mudar a minha vida, eu fico de uma forma parada. É estranho isso. Agora um atleta não, esses caras são empolgados, né? Eles acordam 5 da manhã e vamos correr, corre 40 quilômetros, corre na graça lá, na alegria, debaixo de chuva, debaixo de sol, toma proteína, toma mais não sei o quê. Mas o cara é focado, ele é motivado, ele treina de segunda a segunda. E nós, na nossa vida espiritual, como ela está? Como está a nossa frequência espiritual? Porque se nós cremos que esse ano é um ano do sobrenatural, se eu tiver uma atitude de paradeira, eu não colho sobrenatural. Se eu tiver uma atitude que não seja frequente, eu não vou colher o sobrenatural. Se eu continuar com as mesmices espirituais e atitudes, eu vou ser o mesmo crente do ano passado. Quem quer ter as mesmas coisas do ano passado aqui? Já é um princípio. Agora, quem está com atitude diferente esse ano? Amém? É isso que nós temos que desejar. Eu tenho que ter uma atitude o quê? Diferente. Esse ano eu tenho que pulsar. Esse ano eu tenho que entender que o Evangelho é vida, é a luz, e aquilo é a única porta de salvação da minha vida. E aí eu vou entrar na presença de Deus e vou romper em fé, vou romper em milagre, vou erguer minha voz como voz profética na minha casa e vou mudar a circunstância, porque eu estou na frequência de Deus. Amém? Amém, igreja? Então entra na frequência do Pai aí que eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês entrem nessa frequência e desejem estar nessa frequência, porque dieta é a coisa mais chata que tem para fazer. Exercício é muito chato de fazer. O trem chato. Bom é ficar no sofá comendo chocolate. Como que eu gosto de chocolate? E ficar no sofá comendo isso. Esses doidos de academia, isso é coisa de maluco. Mas é bom. É os caras que são saudáveis. São aqueles que talvez fiquem menos doentes. Tenham uma vida melhor. Vão chegar na idade de 70, 80 anos, tudo funcionando bem. E a gente vai estar cheio de dor nas costas. Aí é uma decisão nossa. E com Deus também é isso. Qual é a nossa decisão diante de Deus? Como nós temos se posicionado diante disso? Um crente morno ou um crente quente? Um crente com o poder do Espírito Santo? Essa decisão vai mudar o nosso final de vida, o nosso meio de vida e o dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Permanecer. O que é permanecer? É seguir existindo. Isso é no dicionário. Manter-se, conservar, continuar, persistir com veemência, insistir. Permanecer é isso. É não arredar o pé. Você já viu mulher brava? Já viu? Bicuda. Quando ela cruzou o braço e faz o bico. Já, estou falando de criancinha, pessoal. Já viu menininha brava?
Você fala, vai comer, não vou. E bate o pezinho assim, já viu mulher assim, menininha? E os menininhos também. Já viu aqueles homens emburrados, bicudos? Não vou fazer, não manda fazer que eu não vou fazer. Só porque você falou, eu não vou fazer mais. Eita, eu adoro isso. Não manda que eu não faço. Então tá. É assim, a gente devia ter essa atitude diante de Deus. Essa era a nossa atitude diante da fé em Cristo. Ela tem que ser inegociável. Pode estar passando um vento, está vindo um furacão ali à porta. Eu não arredo o pé, porque eu creio que o meu Redentor vive e eu sei aonde está firmado o meu pé. E o meu pé está sobre a fé em Cristo. Amém? Essa é a nossa atitude. É onde a gente deveria ser birrento, rabugento, inegociável. É onde a gente mais balança. E o Senhor quer nos ensinar no quê? Permaneça na minha revelação. Permaneça naquilo que você tem ouvido. Permaneça naquilo que você leu. Permaneça naquela mensagem que tocou no seu coração. Sabe? O Senhor quer isso de nós. Ele quer que nós possamos permanecer numa posição inegociável. Por isso que o Senhor Jesus, ele falou, eu sou a rocha. Então, onde que a gente firma o pé na rocha? A rocha não balança, a rocha não se move, a rocha não sai do lugar. E lá que nós temos que firmar nosso pé. Porque quando nós permanecemos na rocha, toda circunstância espiritual, ela começa a se inclinar diante de você. Amém? Quando nós permanecemos na rocha, quando nós identificamos a rocha da nossa salvação, que é Cristo, a fé está direcionada àquilo, nada na vida me abala. Nada na vida me abala. E é por isso que você entende algumas coisas. Por exemplo, quando eu tenho uma enfermidade, qual é a rocha? Qual é a minha rocha? O diagnóstico ou a palavra de Deus? Qual é a minha rocha? É Isaías, que ele levou sobre si toda a enfermidade, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Qual é a minha rocha? A minha rocha é o diagnóstico médico ou a palavra de Deus? Quando nós temos uma privação financeira, mas eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Qual é a minha rocha? A minha circunstância ou a palavra de fé? Quando nós passamos uma tribulação dentro do nosso matrimônio, do nosso casamento, qual é a rocha? A separação, o divórcio ou aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Qual é a sua rocha? Esse momento que Deus quer falar para nós, aonde nós temos firmado os nossos pés. Quando nossos filhos começam, parece, a desviar da graça do Senhor, dos caminhos do Senhor, você declara que eles são heranças do Senhor, ou você fala, eles são os filhos da perdição. Qual é a nossa rocha? O Senhor quer saber qual é a sua rocha. Essa noite, se a sua rocha for Cristo Jesus, todas essas coisas já estão resolvidas diante de Deus. Todas essas coisas já começam a cooperar para o bem da sua vida. E aí os versículos começam a trazer vida sobre mim, começam a trazer o quê? Um ânimo. Eu acordo todos os dias com uma grande certeza, eu sou mais que vencedor. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, igreja? Qual é a nossa rocha? Porque se a minha rocha, a sua rocha, for Cristo Jesus, pronto, grande coisa nós temos na mão. A maior coisa e preciosa da face da terra, do mundo e do universo. Onde tudo está sujeito debaixo das solas dos pés de Deus. Amém? É isso que o Senhor quer trazer para nós. Por quê? Um ano sobrenatural. Eu preciso crer nisso de forma sobrenatural. Um ano de milagre. Eu tenho que crer nisso. Como se mais nada exigisse sobre a minha vida. Você crê assim? E se não crer, vai começar a crer a partir de hoje. Em nome de Jesus. João 15:4, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que Deus estava querendo dizer com isso? Que eu permanecer nos meus achismos, eu não consigo produzir nada. Quando eu permaneço na minha mente, eu não produzo nada. Paulo afirma isso, João afirma isso. Eu sou a videira, aquele que está em mim, esse produz frutos. E o que é estar em Cristo? É ter erguido a mão e aceitado Jesus? É o primeiro passo. É o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Permanecer em Cristo. O que é permanecer em Cristo? É ter fé nele o tempo inteiro. É ter fé em Jesus o tempo inteiro. É o tempo inteiro eu creio em Cristo. Em todas as circunstâncias eu creio numa verdade espiritual.
Em todas as coisas que acontecem na minha vida, a minha última palavra, a minha crença é a palavra de Deus. Não existe negociação. Ah, mas sabe o que é? O dólar, a Dilma, o Papa, eu não sei o que é. Mas a minha última palavra é em Deus. A minha última palavra é na rocha da minha salvação. É isso, permanecer em Cristo. Porque quando eu falo que eu sou de Jesus, mas não permaneço nas suas verdades espirituais, como que eu vou desfrutar desse Cristo? Como que eu vivo e produzo ramos segundo a espécie de Jesus? Se em alguns momentos eu decido não permanecer nele, mas permanecer na minha vontade. Então é essa hora que nós temos que ter uma atitude esse ano, radical. Radical, uma atitude radical. Eu permaneço na palavra até o último limite, até o meu último suspiro. Eu não saio dessa verdade espiritual. Quantos estão dispostos para isso? Amém? E a nossa vida vai mudar por causa disso. É a hora que a gente vai ter que uma mudança verdadeira de vida. Quando eu me converti, eu não conseguia olhar para os lados. Eu não conseguia crer em outra realidade. A única coisa que eu cria, Jesus ia me salvar. Jesus ia me curar. Jesus ia me libertar. Eu não acreditava em outra coisa. Tanto é que se na Bíblia tivesse, sei lá, escrito, muda para o Palmeiras, eu mudava. Honestamente. Se tivesse lá escrito, viu, é sonho de vocês, mentira. Tá? Mas se tivesse lá, eu não negociaria isso dentro de mim. Sabe? Se o Senhor falasse, meu filho, você tem que andar 30 quilômetros, sei lá, de cabeça para baixo, eu ia, porque eu não negociava mais. Eu sabia o que eu tinha vivido e sabia o que eu precisava viver. E naquele tempo, e até hoje, eu não negocio o princípio da palavra. Se a palavra diz que eu tenho que fazer isso, eu vou até o final. Eu vou resistir até o final. Porque eu sei que aquele que resiste até o final é galardoador e vai me presentear com o melhor dessa terra. Amém? Então essa é a nossa atitude como igreja. Ei, se a palavra de Deus manda eu fazer algo, eu vou fazer até o fim. Eu não vou perguntar, eu não preciso entender. O nosso problema é que a gente quer entender coisas espirituais. Nós não temos que entender coisas espirituais. Nós temos que se dobrar diante da poderosa e potente mão do Senhor. Essa é a nossa atitude. Isso se chama permanecer. O tempo todo. A todo tempo. Sem negociação. Atos dos Apóstolos 14, 22. Encorajando os discípulos e exortando-os a prosseguir ou a permanecer na fé e não desistir. Também deixaram claro para todos que não seria fácil. Todo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Isso é fato. Essa é uma realidade espiritual. Isso não vai mudar. Não quer dizer que eu tenha Cristo, que a minha vida vai ser um mar de nuvens, né? Um mar de doce, de doçuras. Não, eu vou enfrentar tempos difíceis. Isso é fato, mas o problema é, qual é a atitude em tempo difícil? Qual é a nossa atitude? Aí esse tempo atrás, eu estava na academia, fiz um desafio com o Pedro, falei, vou fazer, e ele não cumpriu o dele comigo, não foi jogar bola ainda, e eu vou pegar ele. Mas eu cumpri o desafio. E aí um dia eu vi aquela esteira, eu falei, putz, queria correr nesse negócio, né? Falei, que massa, eu vejo um povo lá correndo, vou correr nesse trem aí. E eu não determinei nada, eu subi na esteira, 3 minutos, eu arranquei a língua para fora, apertei o botão stop lá vermelho e desci da esteira. Não tinha motivação. E eu falei, mas porque aí veio uma mulherzinha lá na academia, não esqueço. Cara, a esteira fazia assim, ó. Com a tia correndo, e a tia, pau, lenha. A mulher correu uns 25 minutos, eu falei, fé da mãe, não perco não. Não, vou correr esses 25 também. E aí eu determinei, não, hoje eu vou correr 15 minutos, não quero nem saber. Aí eu tive um foco. Aí eu determinei algo. E corri, 15 minutos, quase morri. Saía lá com as perninhas balançando, tinha uma escada. Sabe quando você fala, o cara tá tremendo, é porque tá com frio, filho. Eu lá, ai meu Deus. Mas corri 15 minutos e não parei. O pastor olhava e falou, você é doido? Eu falei, hoje eu vou. 15 minutos, tal. E venci. Por quê? Determinei algo. Por que eu estou brincando com você? O que você tem determinado? Qual que é a sua determinação? Nós fizemos um propósito no final do ano. Quantas vezes você já pegou naquele papel, olhou e falou assim, esse ano é esse ano da colheita. Eu tenho todas essas coisas que está escrito. Quando você determinou isso? Quando você tem traçado um foco diante de Deus para que Ele possa realizar? Aonde está os seus pés firmados? Naquele propósito, naquilo que você tem orado, o que você tem determinado diante do Senhor. Porque aquilo que você determinar e permanecer, o Senhor há de fazer. Amém? Isso que o Senhor quer de nós, um ano de sobrenatural, atitude sobrenatural. Se desafie. Eu convido você esse ano, vamos se desafiar.
Vamos fazer desafios santos do Senhor. Eu brincava com a célula do líder Marco, estava a Ju, o Júnior, a Luciane, e eu falava assim, cara, cria um desafio, faça algo diferente esse ano, vamos mover a igreja de forma diferente, sabe? Aquilo que parece problema é nós que vamos mudar, aquilo que parece distante é nós que aproximamos, mas por quê? Nós precisamos nos desafiar, porque se nós permanecemos da mesma forma, com as nossas manias, nós vamos permanecer do mesmo jeito, isso é imutável, isso não muda. Se a gente continuar com os mesmos hábitos, a gente vai alcançar o mesmo resultado. Se eu quero ganhar vidas, eu preciso avançar para isso. Se eu quero pegar a palavra, eu preciso avançar para isso. Eu preciso ler, eu preciso meditar, pedir revelação de Deus. Se eu quero liderar uma célula, eu tenho que buscar a unção do Espírito Santo para isso. Sabe? Se eu desejo algo, verdadeiramente, quando eu busco, eu recebo. Porque a palavra de Deus diz, bata, e a porta se abre. Qual é a porta que nós temos batido? Nenhuma. Não temos batido em nenhuma porta espiritual. Nós estamos, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O dia inteiro, nós acostumamos com circunstâncias, mas vocês não. Vocês foram chamados para fazer a diferença sobre a terra. Vocês foram chamados para mudar circunstância, para mudar temperatura, para mudar dia para noite, para abrir mar, para fazer o arrebento nessa terra, porque vocês têm domínio sobre todas as coisas. Amém? Esse é o nosso domínio como igreja, sobre todas as coisas. Você crê nisso? Então muda a sua atitude. Muda a sua atitude. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso é violento. Você lê a armadura de Deus, lê, e um dia a palavra faz assim, ó, pum, estoura na sua cabeça. E aí eu meditava, revestir de toda a armadura de Deus. É violento. É o pacote completo do poder espiritual. A armadura de Deus é tudo que um crente precisa para combater um combate e permanecer inabalável. Com o escudo da fé, com o capacete da justiça, com o cinto da justiça, com o capacete da salvação, com a espada que é a palavra de Deus. Quando nós calçamos as sandálias do Evangelho, nada segura a nossa vida. Mas a gente lê isso de uma forma natural. Eu não me sinto equipado. Quem já leu esse versículo e já se sentiu assim? Olha, agora eu sou um soldado, pode vir em mim. Quem já fez isso? Ah lá, um doido, dois. Um dia meu sobrinho me ligou à noite. Ele estava com medo violento. E ele falava assim, eu não consigo dormir, tio Zé. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra para esse guri, em nome de Jesus. O que eu vou falar para uma criança? E eu falei para ele, vai lá na sua Bíblia e abre em Efésios. Falei, você já assistiu Dragon Ball Z? Aham. Já assistiu Cavaleiro do Zodíaco? Aham. Falei, graças a Deus, Senhor. Então, lê essa palavra. Diz que lá tem uma armadura. Falei, você sabe o que é uma armadura? Sei. Eu falei, agora imagina você com ela. Ele falou, imaginei. Falei, agora meu filho, chama um negócio que você está com medo e vão dar porrada nele. Vamos para cima dele. E eu senti a voz dele crescendo no telefone. É verdade, né, tio Zé? Eu tenho uma armadura. Eu falei, tem, cara. Tá aí na sua voz, está com capacete e espada na mão. Manda para cima do medo. E ele fez. Cadê o Marco? Está aqui? Cadê o Marco? Foi ou não foi? E o medo foi embora dele. Como criança, inocente, ele tomou posse de uma realidade espiritual. Nós lemos a armadura de Deus e não tomamos posse disso. Continuamos sendo atacados por tudo, por todos, e continuamos a ser destruídos por isso. Mas o Senhor falou, revestir de toda a armadura de Deus, para que mesmo na guerra, você saia inabaláveis, firmados na rocha. Essa é a nossa verdade espiritual. Essa é a sua realidade espiritual. Isso é o que você é diante de Deus. Por isso que o escudo da fé é para desfazer os dardos inflamados do inimigo. É para que você se defenda de todo sofismo que fala que isso é mentira na sua cabeça. Que todas as vezes que você se sente fraco, todas as vezes que você se sente incapaz de vencer, eu quero dizer algo para você. O Espírito de Deus que mora dentro de você tem força, poder para destruir toda a ação do maligno sobre a sua vida. Toda a ação do maligno sobre a sua vida. Não existe doença, não existe discórdia, não existe nada nesse mundo de trevas que pode ser maior que o poder que opera dentro de você. Não existe nada nessa terra. Amém, igreja? Então dá um glória a Deus aí. Amém? Nós temos que receber essa identidade.
Nós temos que crer nessa identidade. Nós temos que fluir sobre essa verdade. Porque quando nós empunharmos a espada da fé, quando nós empunharmos a palavra de Deus como espada, e está revestido e falar, vem capeta, pode vir negão, vem que você vai cair. Vem que você não tem força sobre a minha vida. Vem que você não tem força sobre a minha família. Porque a gente destrói as obras do inimigo. Amém, igreja? Glória a Deus. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Vamos imaginar assim. Vamos imaginar uns dardinhos inflamados do inimigo. Vamos dizer, vamos lá. O diabo vem e fala assim, você não pode nada. O que você vai fazer? Com o escudo da fé, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a resposta. Sabe, se o Senhor vir e falar assim, eu vou destruir seu casamento, a gente declara, o que Deus uniu, o homem não separa. Esse é o escudo da fé. Isso era, abraça. Põe o escudo da fé diante de você. E tudo aquilo, os dados inflamados do inimigo, você tem poder para desfazer. Sabe, quando a palavra vem contrária, ei, você é um fracassado, você não vai conseguir isso. Sabe esse curso de multimídia que ofereceram para vocês, jovens? Você não dá conta disso, é muito ruim de computador, cara. Isso é a voz do diabo. Eu tenho a inteligência de Cristo. E eu posso todas as coisas. Isso é palavra de fé. Esse é o escudo da fé. Não é simplesmente ter uma atitude potencial, mas é sim declarar a palavra de Deus sobre toda a situação. É isso que o Pai quer de nós. Quando as coisas começam a acontecer, eu preciso olhar e falar, eu sou mais que vencedor. Eu preciso empunhar e falar, eu sou vencedor. Eu creio nessas coisas. Eu tenho todas as coisas em Cristo. Quantos têm coragem de declarar isso? Amém? Essa é a verdade espiritual sobre as nossas vidas. Sabe, existem coisas que prendem as nossas vidas. Existem talvez vícios, existem talvez hábitos que você não consegue vencer. Mas quando eu creio que eu sou nova criatura, forjado, à imagem de Cristo Jesus, e Ele venceu todas as coisas, não foi uma coisa, foi todas as coisas, eu também posso isso. Você crê sobre isso? Então sua vida é mudada, sua vida é transformada. Esse é o escudo da fé. Vem a mentira do diabo, você arrebenta ele com uma realidade espiritual. O diabo fala, é isso. Não, você fala, é essa aqui, ô mané. Eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas. Você crê nisso, igreja? Então dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos que fluir dessa forma, sabe? Nós temos que fluir e avançar nisso. Cara, como se não existisse outra coisa. Isso tem que ser empolgante dentro de nós. Isso era a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é essa. É algo extraordinário. A mensagem do Evangelho, ela é contra todo diagnóstico humano. A mensagem do Evangelho é loucura para aqueles que não são de Cristo. A mensagem do Evangelho é isso, ela tem que ser loucura em nós. Ela tem que ser loucura. Sabe o que é ser loucura? É você enxergar uma realidade e professar outra realidade. É a mesma coisa você falar, eu estou, em nome de Jesus, seja curado esse osso e seja colado a sua clavícula em nome de Jesus. Isso é a vontade do Pai. Há um diagnóstico, mas eu tenho uma realidade espiritual. Eu sou sarado. Senhor, realiza essa mensagem, realiza essa verdade sobre a minha vida e eu tomo posse. Essa é a atitude de fé. Amém? Tô doidão hoje, galera. Eu acho que a gente tem que andar desse jeito, a gente tem que andar doido. Sabe, a gente tem que andar causando sobre a cidade, sobre todas as coisas. A gente é inflamado dia após dia com diagnóstico negativo. Você já percebeu isso? Você liga a TV, tem uma notícia ruim, a economia está ruim, a realidade está ruim, é jovem se destruindo. Eu não sei, mas a gente fica bitolado aquilo. E o que nós temos profetizado? O que nós temos falado? Cadê a verdade bíblica na nossa vida? Cadê o diagnóstico que vem contrário? A gente arrebenta o diagnóstico contrário. Qual que é a nossa munição? Qual é a nossa palavra? Em nome de Jesus, declare a palavra. Pastor, eu não sei ainda um versículo. Liga, manda um WhatsApp. Pastor, está acontecendo isso, eu quero declarar uma palavra essa manhã. Eu quero declarar algo sobre a minha vida. Qual o versículo que eu uso? E nós vamos responder para você. Seu líder de célula vai responder para você. Amém? Então é isso que a gente tem que fazer. Vem um diagnóstico ruim. E agora não. Fala, cala a boca. Vou te responder, peraí, pega a palavra de Deus, em nome de Jesus, essa é a minha verdade espiritual, essa é a minha realidade de vida, e eu posso todas as coisas naquele que me fez imagem de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Agora, qual que é a diferença de fé e crer? O que é a diferença? O que é fé, o que é crer? Porque fé é na palavra,
Fé é sobre o que está escrito, é o alicerce, é a base do meu pensamento. Quando eu leio a palavra de Deus, é onde eu começo a firmar os meus pés. O que eu quero te explicar? Se eu creio numa realidade, vamos dizer que eu estou com uma enfermidade, ok? Vamos dizer que eu tenho um câncer. E aí vem um diagnóstico e fala, você tem um câncer. Ok. A palavra de Deus diz que eu já fui curado pelas pisaduras de Cristo. Diagnóstico versus fé. A palavra de Deus me determina uma realidade. Agora tem um processo. Crer. Totalmente separado. Porque muitas vezes nós lemos a palavra e não cremos. Eu tenho fé. Sabe, a gente vem à igreja, nós temos fé. Porque se nós não tivéssemos, nós não estaríamos sentados aqui. Isso é uma realidade. Se eu não tivesse fé, eu não estava aqui hoje. Eu estava em outro lugar ouvindo qualquer outra coisa. Mas eu tenho a fé. Agora eu preciso fazer o quê? Isso tornar o quê? Uma realidade. Aí entra o processo do crer. Amém? Então fé é a substância. Fé é o que é a massa do bolo. São os ingredientes. Crer é a ação de fazer um bolo. Amém? Dá para perceber a diferença? Então a palavra de Deus, quando eu leio, é uma realidade espiritual que me gera fé. Agora, o crer é minha ação sobre aquilo que eu firmei os meus pés. 1 João 2,25. Não se afastem do que ouviram desde o princípio. A mensagem original, que ela permeie a vida de vocês. Se o que ouviram desde o princípio criou raízes, vocês viverão plenamente no Filho e no Pai. Está liberando uma realidade espiritual. É exatamente o que Cristo prometeu. Vida eterna e vida de verdade. Amém? Olha o que ele disse. Não se afastem daquilo que vocês ouviram. Não se afastem da palavra de Deus. Porque se vocês continuarem naquilo que ouviram, certamente vocês têm a vida eterna e uma vida de verdade, uma vida de abundância, uma vida de vitória. Essa sim é permanecer naquilo que ouviram. O que é permanecer naquilo que ouviram? Andar segundo esse propósito. Andar segundo essa realidade. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer assim, que se a sua realidade física te aponta como algo complicado, sua conta está no vermelho, você está sobre acarretado de uma enfermidade, eu ando como vitorioso, eu ando como sarado, eu ando como curado, eu olho meu casamento como abençoado, eu olho meus filhos como herança do Senhor, e eu me vejo no espelho como mais que vencedor, e ando dessa forma. Isso é crer. Essa é a diferença. Eu pego o subsídio da palavra, coloco ela debaixo dos meus pés e ando sobre o mar. Foi o que Pedro disse. Sobre a tua palavra, eu ando sobre as águas. Sobre essa palavra, você deve andar sobre a sua vida. Amém, igreja? Quando eu creio, essa palavra se torna a ponte que eu caminho. Essa palavra se torna as veredas verdadeiras de Deus. As minhas veredas são retas, caminhos de paz e de prosperidade. Por isso que eu vou abrir um caminho aonde você não sabe. Eu vou abrir um novo caminho sobre a sua vida. É isso que a palavra de Deus diz. Eis que eu faço coisas novas. E eu faço um caminho excelente sobre vós. Mas nós temos que andar sobre esse caminho. Eu não preciso esperar que aconteça. Eu tenho certeza que já aconteceu. Quantos creem nisso? Tenha certeza que já aconteceu. Essa é uma realidade sobre a sua vida, igreja. Isso é uma verdade espiritual. Perseverar é caminhar o tempo inteiro sobre este caminho. Essa é a diferença. Permanecer, ficar. Lembra da criança bicuda? Lembra? Bracinho cruzado, fazendo birra. Temos que ser assim, de acordo com a palavra de Deus. Bicudos e não negociamos nossa fé. Agora, perseverar é andar desse jeito. É não arredar o pé, é não mudar, é caminhar sobre essa vontade. Perseverar, possuir perseverança, insistir numa carreira, num trabalho, numa empresa, ser estável, permanecer, insistir em alguma coisa específica. Isso é perseverar. Lembra aquele versículo que a gente leu? Filhinhos, mesmo assim, vocês vão ter tribulações. O que Paulo estava querendo dizer? Que mesmo você andando
esbarrando em coisas, tomando pancada, continue andando. Continue andando, continue focado na vitória, continue andando, nada pode te paralisar. Esse é o princípio de perseverar em um caminho. Eu só caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Jesus era um caminho de perseverança. Nós continuamos na caminhada para chegar na glória eterna. Nós continuamos nesse caminho a trilhar. Não podemos nos esquivar nem para a direita e nem para a esquerda. Não vire seu pé nem para a direita nem pela esquerda, mas permaneça reto, constante, firme na promessa de Deus para nós. Amém, igreja? Esse é o caminho. O que você precisa perseverar nesse ano? Qual é o seu caminho que você precisa trilhar? Você tem uma palavra que te sustenta. Você tem uma palavra que é a tua rocha. Agora, o caminho é com você. É essa parte que muitos desistem. É essa parte que muitos se paralisam. Eu fui fazer uma visita há 3 semanas atrás. E a gente foi lá, orou por uma pessoa, e o Senhor manifestou a glória. Espíritos malignos saíram. E eu falei, eu preciso dizer algo para a senhora. Nós viemos aqui e o Senhor se manifesta. Mas se você não perseverar, você nunca vai viver a plenitude do Evangelho. Se você não continuar, você sempre vai ter que fazer faxinas internas. O que eu estou querendo dizer para você, igreja? Você está no meio de um processo de crer, de firmar o alicerce da palavra, de firmar rochas em algumas áreas da sua vida. Não pare por nada. Porque quando nós paramos, aí nós somos levados como ondas, sabe? Esse é o processo. Eu permaneço firme, eu permaneço constante num processo. Eu não desisto, eu não paro. Pode acontecer o que acontecer na minha vida, eu estou firme, forte e reto sobre esse caminho. Essa é a atitude que Deus precisa de você. Essa atitude que nós não podemos desistir, permanecer. Essa é a palavra, constância, permaneça e caminhe. Amém? Porque a vitória vem, igreja. Deus quer te dar a vitória. A vitória está preparada para você. O problema é que no meio da corrida você para, você cansa. Você olha para o tempo da esteira e fala, não aguento. Aguenta sim, cara. Aguenta sim. Você aguenta. Você aguenta, a gente foi feito para aguentar, para resistir. A gente foi feito, imagem de Deus. Não é qualquer coisinha que para a gente não, irmão. Não é qualquer coisinha que para a gente não. A gente só para quando a gente quer. A gente só para quando a gente não tem propósito firmado. Agora, se você tiver o propósito firmado, filho, você vai até o final. Pode acontecer o que acontecer. Pode ser chicoteado, pode ser preso. Você não para. Esse é o caminho que o Evangelho tinha. E os apóstolos entendiam. Eu não paro por nada. Pode falar que vai me matar, pode falar que você vai me enforcar, pode falar que você vai me crucificar de cabeça para baixo. Não estou nem aí, amigão. A minha glória é eterna, não é aqui. Manda ver, filhão, porque eu não paro. O Senhor está querendo dizer algo para você. Não pare nas suas convicções. Não desista dos seus projetos. Não pare com a sua família. Não deixe que o diabo roube seu sonho. Continue, permaneça firme, porque você vai vencer. Você vai vencer, só que não para. Não deixa o domingo de preguiça te ganhar, sabe? Todo domingo vai ter preguiça, todo domingo vai ter evento, todo domingo vai tentar tirar você da presença do Senhor no culto, ou durante a semana nas células. Não pare, permaneça, persevere, continue, você vai colher, filho. Você vai colher. Deus não é mentiroso, Deus não mente. Ele nos dá um caminho, a opção de andar é nossa, e eu creio que a sua opção, a partir de hoje, é permanecer. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Filipenses 3,14. Não estou dizendo que já tenho tudo isso, que eu já tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Perseverança. Eu não paro, velho. Não quer dizer que eu entendi tudo do mundo espiritual, mas quer dizer que uma coisa eu falo, eu sigo, eu continuo, caminho com Cristo, vou para a igreja, vou na célula, leio a palavra, oro, porque a vitória é minha. É isso que Paulo estava dizendo. Assim, presta bem atenção, os interessados, quantos são interessados aqui? Amém, eu sou. Em tudo que Deus tem
para nós, devem se manter focados no alvo. É aqui a chave do versículo. Os interessados em tudo que Deus tem, devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaçada de vocês. E vocês vão enxergar, agora que estamos no caminho certo, permanecemos nele. É tremendo esse versículo. É tremendo esse versículo. Entenda o princípio de entrega. Se eu não desejo Deus como algo total, acima de tudo, acima de qualquer vontade, de qualquer desejo, total, a minha motivação está errada. A minha motivação é desejar Deus como algo total sobre a minha vida, como algo principal, como primeiro, como único, como fonte de vida, de salvação, como meu único alicerce. O nosso único alicerce é Deus. O nosso único alicerce é Cristo. O nosso único alicerce é o Espírito Santo do Senhor. Amém, igreja? Esse é o nosso alicerce. Fora a minha vida, se eu não tenho um compromisso total com eles, eu não venço. Eu não venço. Se o meu compromisso é dúbio, se o meu compromisso é incoerente, inconstante, eu não consigo vencer. Mas se o seu compromisso total for Deus, você vai vencer. Mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas limitações, o Senhor conhece você do jeito que você é. E o Senhor te capacita dia após dia, para que você se torne algo melhor e maior diante dEle. Amém? Isso é graça, isso é amor de Deus. Mesmo eu sendo, talvez, não tão bom quanto eu precisasse ser, mas eu tenho um Pai que me faz melhor todos os dias. Mas o que o meu Pai quer? Um compromisso meu de entrega. Deus quer seu coração, Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa vontade. Deus quer nosso desejo, Deus quer nosso abrir de olho, Deus quer os nossos ouvidos, a nossa atenção, tudo que nós temos, Deus quer para Ele. Tudo. O meu primeiro suspirar, Senhor, obrigado. O meu primeiro acordar é para Ele. O meu primeiro pensamento é nele. Todas as minhas coisas convergem nele. Quando eu tenho essa atitude, a minha vida não fica a mesma. Quando eu tenho essa atitude, a minha vida não é a mesma. Eu posso ter nascido num lar destruído, arrebentado, numa miséria violenta, mas aquele que me chamou vai me colocar em lugares altos. Aquele que me chamou vai me colocar sobre as nações. Aquele que me chamou vai me colocar os meus pés em rocha firme. Eu posso ter nascido com uma deficiência, eu posso ter nascido com uma doença, eu posso ter nascido com qualquer coisa, mas o Senhor transforma a minha realidade e transforma a sua. Você crê nisso? Você crê nisso? Então declare antes sobre isso. Glória a Deus. Romanos 5, 3, 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Maravilhoso. Sou atribulado, mas não abatido. Sou atribulado, venço. Me produz o quê? Perseverança. Então vamos lá. Vem uma tribulação sobre a sua vida. E aí você vai ter uma atitude hoje. Eu não sei qual que é a área da sua vida. Qual que é a área que você está passando por uma tribulação? Você vai olhar e vai falar, Senhor, eu tenho uma palavra para essa tribulação. Eu vou declarar uma palavra sobre essa tribulação. E aí você vai pegar a sua Bíblia e vai declarar essa palavra. E aí você vai fazer o seguinte. Ok, declarei a palavra, eu tenho fé. Bacana. Só que vai acontecer uma outra coisa agora. Eu vou andar sobre isso. Eu vou andar sobre isso. Eu não vou desistir sobre isso. Eu vou andar sobre isso esse ano de 2016 inteiro. Quantos têm atitude para isso? Amém. Então glória a Deus. Eu vou escutar testemunho de todos vocês esse ano. De todos vocês nesse ano, em nome de Jesus. Porque, quando eu passar desse processo, entenda bem isso como é mágico, como é perfeito, como é santo, como é adorável. Ele fala que a minha perseverança, ela produz, sabe o quê? Experiência. O que ele está querendo dizer? Que eu vou passar isso de novo?
Não. Mas vou passar uma nova tribulação. Só que como eu já tenho experiência, eu vou lançar uma palavra de fé, vou andar sobre essa realidade e eu vou superar mais uma. Aí a gente começa a se tornar um crente vencedor em todas as áreas. Você precisa vencer o primeiro desafio da sua vida. O Senhor te chamou para vencer o primeiro desafio na sua vida. Quando você passar pelo primeiro desafio, o resto é fichinha. Você crê nisso? Porque Ele está dizendo que a tribulação, quando eu ganho, eu fico perseverante nisso. Quando acontecer outro problema, eu já não vou ser mais uma criança medrosa. Eu não vou falar, e agora o que eu faço? Meu Deus, eu já sei o que eu faço. Eu vou na palavra, declaro essa palavra e ando sobre essa palavra. E aí eu venço. Amém? Então essa é a maturidade. E quando eu tenho esperança sobre essas coisas, quando eu tenho experiência sobre essas coisas, começa a resgatar uma coisa que se chama esperança. Eu começo a entender que há um futuro próspero sobre mim. Eu começo a entender que há um futuro de vitória sobre a minha vida. Eu começo a perceber que eu venço, persevero, caminho e posso ter esperança em todas as áreas da minha vida. Amém? Esse é o nosso desafio como igreja hoje. Esse é o seu desafio como filho de Deus hoje. Senhor, eu vou perseverar. Eu vou liberar uma palavra. Eu vou avançar sobre essa palavra. E 2016, a minha vida é mudada. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago 1:24. Não se engane. Presta bem atenção, igreja madura do Senhor. Não se engane, fingindo-se de ouvintes. É o que acontece com a gente, meu Deus, quase sempre. Verdade, pastor, aquela palavra fez assim, ó. Pô, cara, estourou aqui dentro, fiquei doidão. E não fiz nada amanhã. Nossa, é isso que a gente faz. Cara, que palavra potente, que palavra poderosa. Nossa, deu fé, deu vida. Aí amanhã eu faço a mesma coisa na minha vidinha carnal, sem espírito, sem presença de Deus. Não se fingindo ouvintes. Quando, na verdade, deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. A gente não pode ser incoerente. Quem apenas ouve e não faz, é como que se olha no espelho e no minuto seguinte já não se lembra da própria aparência. Ouvir a palavra de Deus e não praticar é a mesma coisa de olhar no espelho o seu rostinho e daqui 3 segundos você não se lembrar de quem você é. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Amém? Esse é um princípio espiritual sobre você. Se você hoje não apenas se fingir de ouvinte, fingir que está prestando atenção, mas decidir andar sobre uma realidade espiritual, existe uma promessa sobre você. Você vai muito longe e será abençoado por Deus. Amém? Entende por que nossa vida é assim? Porque nós não ouvimos e decidimos praticar tudo o que ouvimos. Igreja, a palavra de Deus fala para a gente ser como Bereia, os bereanos. Testificar tudo na palavra de Deus. A palavra de Deus manda fazer isso. Mas a palavra de Deus não mandou nós sermos questionadores da revelação do Senhor. Muitas vezes a gente fica fritando tempo. Será que eu concordo ou não concordo? Eu vou te dar uma dica. Pratique 650 vezes mais a oferta. Isso é revelação. Isso é ser abençoado por Deus. Quando eu creio e pratico, eu sou abençoado. Quando eu creio que eu sou sarado e pratico,
doença não chega mais sobre mim. Quando eu creio numa realidade espiritual e avanço sobre ela, eu vou muito longe e sou abençoado por Deus. Quem é você diante de Deus? Abençoado? Pratique uma palavra. Pratique a palavra. Ponha em prática a palavra em nome de Jesus. Tiago 1,4. Ora, a perseverança deve ter ação. Glória a Deus. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando a sua ação for completa, não há nada de deficiente na sua vida. Não há nada que haja falta. Quando eu sou praticante, convicto da palavra que eu ouço, a minha vida é plena diante do Pai. Em nome de Jesus, eu creio que essa noite, se você sair daqui hoje, não apenas motivado, aquela motivação carnal, mas com uma atitude de ação, você vai viver um ano sobrenatural em 2016. Você vai viver um ano que você não vai conseguir explicar para os outros. Você não vai conseguir entender como aconteceu, mas eu creio sobre a sua vida, que você vai viver um ano bombástico na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. E para encerrar, Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Coloque-se de pé, igreja. Aqui está a perseverança dos santos. Guardar os mandamentos de Deus. Guardar é praticá-los, guardá-los no seu coração, como alicerce dos seus pés. E a fé em Jesus Cristo, para que você possa crer e avançar na sua vida. Amém? Hoje, para mim, não que as outras não sejam boas, entenda isso. Hoje, se você praticar essa palavra de maneira inegociável, a sua vida está transformada 100% nessa área. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê nisso, a sua atitude hoje, ela tem que ser diferente. Se você crê nisso, a vergonha não existe mais em você. Não tem lugar aí para você não. A doença não tem como habitar no seu corpo. As frustrações já não fazem mais parte da sua vida. Decepções, essa palavra não existe no seu dicionário. Escassez, falta de alguma coisa, está decretado o encerramento dessas coisas hoje. Essa é a atitude. Sabe, relacionamentos quebrados, destruídos, estão sendo restaurados agora, em nome de Jesus. O Senhor está restaurando a sua vida. O Senhor está movendo circunstâncias e situações para que você possa caminhar sobre essa realidade espiritual. O Senhor nesse dia, nessa noite, está modificando os alicerces da sua fé. Você crê nisso? Você crê que o Senhor pode fazer essas coisas? Você crê que tudo se fez novo hoje? Faça assim com a sua mão. Senhor, a fé é dos teus filhos, Pai. É o Senhor que nos acrescentou essa fé, Senhor. É um subsídio seu dentro de nós, Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, agora, em cada semente de fé, em cada mão levantada nessa noite, Senhor Deus. Cada mão erguida, Senhor Deus, é um sinal de eis-me aqui, Senhor. Meu Pai, multiplica essa semente da fé, Senhor.
Multiplica, Senhor Deus, de maneira sobrenatural sobre eles, ó Pai. Multiplica, Senhor Deus, ao ponto, Pai, que eles vão, Senhor Deus, caminhar, Deus, sobre esses princípios espirituais, ó Pai. Meu Pai, não existe aqui apenas ouvintes, meros ouvintes, mas existem praticantes da Tua palavra. Eu declaro isso sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Meu Pai, eis aqui uma igreja praticante, Senhor. Eis aqui, Senhor Deus, a Tua igreja santa, que persevera até o final, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado, testemunhos vão ser dados neste lugar, Senhor. Meu Pai, o Teu evangelho não é um evangelho de vergonha. O Teu evangelho não é um evangelho de desonra, mas um evangelho de dupla honra. Honra Teus filhos, Senhor. Meu Pai, honra Teus filhos, Deus. Honra cada um deles, ó Pai. Honra, Pai, de maneira sobrenatural, Senhor. Há uma promessa, Deus, que Teus filhos seriam colocados nos mais altos lugares sobre essa terra, Pai. Existe uma promessa, Senhor Deus, que as árvores deles, ó Senhor Deus, dariam frutos todo o tempo. Que eles são árvores, ó Deus, plantadas junto a ribeiro. Meu Pai, eu declaro, Senhor Deus, na vida deles, ó Deus, um tempo, ó Pai, de superabundância, Pai. Um tempo, ó Pai, do Teu sobrenatural, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai amado, desfaz agora. Se quiser abaixar seu braço, fique à vontade. Toda nuvem de acusação, em nome de Jesus, Deus, quebra, Senhor Deus. Nessa noite todo sofismo, Senhor Deus. Toda altivez, ó Deus, levantada quanto a Tuas verdades espirituais, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, despedaça, Pai, toda a corrente, Senhor Deus. Todo o aguilhão, ó Senhor Deus, que tem deixado, ó Senhor Deus, Teus filhos paralisados. Em nome de Jesus, sede quebrado agora. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor Deus, Teus filhos livres, ó Pai. Eu declaro, Senhor Deus, vidas livres neste lugar, ó Pai. Almas livres, ó Deus. Mentes livres, ó Pai. Eu declaro, Senhor Deus, o tempo, Pai, da Tua fertilidade sobre a vida dessa igreja, Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Senhor Deus, sobre a vida da Tua noiva, Pai, tempo de sonhar, Senhor. Meu Pai, tempo de sonhar, ó Pai. Sim, Deus, porque eu creio que eles são perseverantes, ó Pai. Eu creio, Senhor Deus, que hoje o DNA dos Teus filhos foram trocados, ó Deus. Eu creio, Senhor Deus, que está havendo, Senhor Deus, um rebuliço espiritual na vida dos Teus filhos, ó Pai. Eu creio, Senhor Deus, que eles, ó Pai, vão caminhar como homens e mulheres que não se dobram à realidade de outros deuses, ó Pai. Meu Pai, toda arma forjada, levantada contra a vida deles, caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. Toda obra contrária, Senhor Deus, contra a vida deles, caia por terra em nome de Jesus. Meu Pai, eu declaro, Deus, uma igreja livre, santa, pura, com vestes novas, sem mácula, sem rugas, sem nenhum defeito, Pai. Porque eles foram chamados para andar segundo a plenitude do Teu evangelho. Eu declaro, Senhor Deus, poder do Senhor sobre a vida deles, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém.